Oriente-se! Nós mal conseguimos parar a nossa conversa do intervalo. Então, você é muito bem-vindo para conviver conosco e falar da formação. Estamos aqui como formar o jovem, como formar a pessoa para esse mundo e para a vida cristã. E, pelo jeito, nós estamos respondendo assim, vocês estão respondendo de uma maneira muito agradável, dizendo que é fazendo vida juntos, sendo comunitário, sendo fraterno, sendo acolhido e acolhedor. Não é não, Bruno? Isso aí. Você queria falar do acolhimento? A gente comentou no último bloco, né, sobre a Jornada Mundial da Juventude. Então, uma semana antes da jornada acontece a Semana Missionária, que é a pré-jornada. E é aí que entram as famílias que elas podem acolher os jovens peregrinos do exterior, dentro das suas casas e tudo mais. Cerca de 17 de julho? Não. A Semana Missionária acontece de 16 a 20 de julho. E aí a jornada ela acontece de 23 a 28. Então as pessoas vêm para nossa casa, viriam para nossa casa. Isso. Elas vêm, por exemplo, lá do outro país para Campinas, dia 15 e 16, passa uma semana ali, tendo uma vivência com aquela comunidade, tendo também uma realidade turística, socioeconômica, toda missionária, ação também. E aí depois ela tem dia 21, 22 para estar indo para o Rio de Janeiro. E a partir do dia 23 ela vive a jornada lá no Rio de Janeiro, todos juntos. Aí a família está livre. Ou vai junto, né? A família vai estar não vai junto. A família vai estar na choradeira. Na choradeira. Na choradeira. Então, fica esse sentimento. Quando a gente foi de La Mata para Madrid, ficamos na escola em Madrid, porque tamanha jornada não tinha família para nos acolher em Madrid. Tá bom. O dia em que os jovens de La Mata, foi 2 dias depois, os jovens de La Mata, junto com os casais, foram lá na escola, é isso. Se emociona. É isso. Eles foram na escola visitar a gente. Foi uma coisa emocionante. A gente se abraçou, chorou. Assim, eu transmito tudo que eu estava sentindo. Nisso também a jornada, ou nisso também a própria vivência com a juventude, o espírito jovem prevalece, que é o sair de si. Eu penso que esse acolhimento, essa experiência que os pais fazem em primeiro lugar em casa, que tem que sair do seu pedestal, do seu canto acomodado, para viver com seus filhos no chão da sala, né? Vamos falar assim, para viver a realidade deles, isso acontece de maneira prazerosa, pelo que a gente está vendo, numa jornada, por exemplo. Não vai ser um peso acolher, pelo contrário, vai ser uma aventura, né? Quem gosta de uma aventura, né? Quem gosta de se emocionar, quem gosta de ser brasileiro, iria curtir muito essa experiência, né? Muito. Procura a arquidiocese da sua região, o movimento, o grupo que está organizando sobre a jornada, principalmente a Semana Missionária. Quem for aqui da Arquidiocese de Campinas pode acessar o jmjcampinas.org.br, que é o site oficial da jornada aqui dentro da Arquidiocese, que ali você pode ter mais informações sobre como acolher e tudo mais. E o acolhimento, então, é específico, você falava aqui no Ele é específico. Então, às vezes, a gente pode ter o medo, né, de quem eu vou acolher, na minha casa já tem muita gente e tudo mais, mas quando você abre as portas para o acolhimento, você também especifica o tipo de jovem que você quer acolher. Quero uma menina, quero um homem, quero 2, 3 de tal idade, para que também você não faça um serviço louco, né? Você saiba quem você está recebendo, para se preparar melhor e ter essa flexibilidade. Pode usar a linguagem de sinais, né? Pode usar... A gente conversa muito, o Padre Jonas fala muito disso, porque são todas aqui para a Arquidiocese de Campinas, muitos países diferentes, assim, que estão vindo sendo acolhidos aqui. E a gente fala, né? Quando tá com fome, quando quer tomar banho. A linguagem vai ser do amor e dos sinais, porque a gente consegue se lidar. Claro que a linguagem não é um limitador. Não. Tenha claro que, assim, você vai se comunicar. Pode ter certeza. Você não sabe falar coreano, vem coreano para Campinas. Você pode não saber falar inglês, mas você vai conseguir se comunicar. É o Espírito Santo, seja lá o que for, mas acontece a comunicação. Acontece. Quando tá com fome, o cara vai falar que ele tá com fome, quer um banho, quer tomar água. Então, é uma experiência muito única. E é como se fosse uma história de um filho pródigo. Então, o acolher é como se fosse acolher um filho pródigo. Às vezes o jovem que está vindo, ele está vindo de uma vida tão desregrada, fora do amor, tentando realmente encontrar Cristo. E a família da Semana Missionária que acolher também na jornada, ela tem esse papel também de um pai acolhedor.
ela vai ser pai também desse jovem que está vindo de fora para viver esse momento diferente. Então, vale a pena trocar essa experiência. Às vezes, você vai ser resgatado de uma forma que você não espera. Né? A família vai ser resgatada de uma forma que você não imaginava antes, mas vai valer muito a pena, com certeza. É um aprendizado, né? Sim. Se o pessoal Os dois estão motivando a gente a ir para a jornada. É verdade, e acolher também. Vou bater o cartão aqui no programa para levar todo mundo para a jornada. Débora, essa vivência de uma aventura, no sentido, a gente pensa numa aventura, essa experiência que parece que a gente perde o controle, né? A gente, de repente, se vê tomado pela situação, não sabe onde aquilo vai dar. É verdade. Não é? Isso na nossa formação, muitas vezes, nos ajuda. O pai pode descobrir e perceber muitas coisas do seu filho numa hora dessa e vice-versa, né? E, às vezes, são momentos corriqueiros, né? Por exemplo, quando alguém aparece grávida. É verdade. Uma aventura, às vezes as aventuras, elas não são um mal. Eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? E é como a gente recebe isso, essa recepção das coisas que vão fazer com que elas sejam boas, com que elas se tornem um aprendizado ou que seja uma experiência marcante e negativa para o resto da vida. Cabe a nossa recepção. Eu penso sempre assim, a gente tem que tomar como aprendizado para as outras situações, porque uma situação nunca é única. Ela tem, vamos dizer, as suas consequências e a gente tem que saber lidar com isso. Então, cabe à família, nesse momento, ao pai e à mãe, principalmente, as pessoas responsáveis por aquele lar, as pessoas que moram na mesma casa, aquela constituição familiar, cabe a essas pessoas terem essa consciência de que tem que tomar para um aprendizado, para uma futura experiência. E que, assim, não é como você falou, uma coisa limitada, taxativa, sim, sim, não, não, porque a vida não é assim. Né? Eu falo sempre isso, eu falo na pastoral dos noivos, quando a gente dá a palestra lá para os noivos, que se relacionar, não só o relacionamento marido e mulher, mas um relacionamento mesmo é como uma dança, onde você dá alguns passos para frente e a hora que você está dando esses passos para frente, a pessoa que está com você está dando passos para trás. E vice-versa, essa pessoa está vindo, você está indo para a direita, a pessoa para a esquerda, e dançar é isso, e a vida é assim. A vida é um vai e vem o tempo todo e a gente precisa ter esse jogo de cintura. Ora eu estou dando à frente, estou comandando, ora eu estou sendo comandado. O jovem, ele é mais desprendido das formas, não é? Porque ainda tá mais solto, né? Menos comprometido. Sim, sim. Essa seria uma das grandes formas também, uma das grandes chaves para a gente aprender a lidar com a formação, quebrar um pouco o nosso formato em função do novo que acontece no nosso ambiente. O bonito o que tem o jovem, que às vezes a gente fala, eu com a minha experiência de hoje, mas com essa idade, faria diferente. E faria errado. Porque eu acho que isso que o jovem... É verdade. Porque eu acho melhor, fazer as coisas erradas. É isso que o jovem tem, sabe? Essa vivacidade, essa vontade. Sim. Porque eu, com a minha experiência, já tenho um temor, porque eu sei a consequência. E o jovem, às vezes, não. E nessa consequência, ele faz uma coisa muito bonita. E como mãe, de fazer isso, né? Verdade. De impedir o jovem de ser jovem. É verdade. De tanto que a gente quer que ele acerte. É mesmo. É mesmo. E o erro se faz... Outro dia, eu conversando com um jovem, ele com 19 anos, ele entrou na faculdade, ele falou, eu percebi que não é isso que eu quero da vida. Eu não vou fazer esse curso, eu não vou continuar nesse curso, porque meu pai quer muito, mas eu não. Você está na hora de mudar, joga esse curso para cima e vai. Porque imagina ele com 40 anos falar, olha, eu me formei administradora, trabalho com isso, mas eu queria ser músico. Com 40 anos, você não pode mudar de carreira e jogar a tua carreira para o alto, mas com 19 está na hora, é hora de fazer isso. Então, isso que é gostoso do jovem. E os pais têm que compreender isso, porque não existe aquela coisa quadradinha e perfeita. Não dá, nós estamos trabalhando com seres humanos. E a vida é assim, a gente aprende vivendo. Como eu falei anteriormente, eu estou vivendo a experiência de ser mãe de adolescente. E a gente vive a cada dia. Depois eu vou aprender a ser vó. Sabe? Quero muito isso, mas na hora certa também, né? Quero ser realmente, quero ter vivência de ter uma filha com 20 anos. Isso a gente vai aprendendo. A gente aqui está vivendo, olhando, né? Uma paisagem emocional, né? De vida, essa história. Porque ela está trazendo uma realidade de família. Mas o Bruno também lida com isso, porque ele não pode, ele tem que respeitar os jovens, acolher os jovens.
e não, ao mesmo tempo não entrar tanto. O mestre ali estava falando disso também, não é? Dessa situação da gente... Senta aqui, vamos conversar. Puxar para a neutralidade e segurar. Isso é importante demais na educação. Daqui a pouco você fala da convivência do jovem entre si. Você é um jovem formador, né? Também. A gente ensina e aprende, com certeza, sempre. Ai, que garoto danado, menino. Lindo, lindo. Mas fala, Marcel, essa questão, o professor, muitas vezes, ele é um segundo pai. E sim, nessa hora, ele precisa também estar... O professor é muito surpreendido. Fica conosco hoje, né? O professor ele é muito surpreendido. E ele precisa também, nessa hora, respirar fundo e nem entrar tanto, mas também nem ficar tanto de fora. Ele é uma mescla de pai com amigo, né? É um educador pai-amigo. E aí, como você tem que transmitir a sua experiência, não tolher para não acontecer aquilo de fazer por ele. Verdade. Tem que acontecer ele tem que descobrir por ele. Quantas vezes você... Não, mas o conceito estava tão claro, é só explicar. Não, ele tem que descobrir, né? O jovem tem que descobrir. Isso serve dentro da escola, serve no grupo de jovens que ele está. E a gente tem que tomar um cuidado de saber trabalhar a liderança de todo mundo, né? Porque às vezes tem sempre aquele que se sobressai e aí você se sente empolgado até com aquele aluno, mas como... Eu já vou passar por isso porque já está vendo o segundinho, né? Não, tem que saber fazer o grupo crescer como um todo. O ser educador é isso, né? Dar oportunidade até para aqueles que não estão querendo aquela oportunidade. Na minha disciplina, no caso, ensino religioso, é uma coisa muito interessante, né? Porque você pensa e fala, o jovem não quer saber de religião, quer assim, ele está em busca de uma religiosidade própria, uma identidade religiosa. E o construir disso aí, você faz 1 a 1. Agora, imagina fazer 1 a 1 numa classe de 30 pessoas. É uma coisa assim. E é o que você tem num grupo de jovens. Respeitar o individual e ao mesmo tempo o coletivo. O coletivo. Né? Esse respeito é fundamental, né, Débora? Sim, sim. Até porque quando você fala uma sala com 30, são 30 famílias. São 30 crianças, mas por trás são 30 famílias com 30 conceitos diferentes. 30 realidades. 30 realidades diferentes. Então, o respeito é essencial. Porque eu quero entrar com o Bruno nessa como jovem para ele falar, mas todos nós já fomos jovens e a gente sabe que todos nós sempre quisemos ter o espaço, ter a voz, ter o momento de dar a sua opinião, poder fazer a sua escolha, viver o seu querer. E os pais, às vezes, correm o risco de Verdade. podar tudo isso, né? E quando não é o pai, é o professor. Professor.